Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai continuar a saga do nosso herói Gilgamesh e ver como é que ele vai lidar com a morte do seu companheiro Enkidu. Vem comigo, vamos conhecer um pouco mais essa história. No vídeo de hoje a gente vai conhecer a segunda parte da epopeia da história de Gilgamesh, do nosso herói. A gente deu uma olhada no vídeo anterior, vou deixar o cardzinho aqui para vocês, onde a gente vê esse início da história, um Gilgamesh ali muito tirânico, uma pessoa que o povo não gosta, e a gente vai acompanhando essa maturidade dele, até o ponto em que ele é obrigado a lidar com os mistérios da morte. E aí ele começa uma segunda etapa, uma segunda busca. É como se na primeira ele tivesse em busca de si mesmo e agora ele está indo em busca da imortalidade, em busca do divino também, né? E é interessante porque essa divisão que o mito faz, ele é um pouco da nossa vida mesmo. Nós, heróis cotidianos, a gente tem essa parte de um crescimento material, onde a gente quer se estabelecer no mundo, aprender as coisas, ter um emprego, constituir família. A gente chega num ponto onde a gente aprende muitas coisas sobre a vida, sobre a natureza humana, a sociedade, o mundo. E aquilo lá em determinado momento se esgota. E aí os deuses nos colocam em situações como a de Gilgamesh, onde a gente é obrigado a se questionar o sentido da vida e procurar por algo imortal. E essa é a parte, então, que a gente vai ver agora, que é a parte do mito onde Gilgamesh vai buscar pela imortalidade. E ele faz como? Ele sai por aí perguntando: e aí, você conhece alguém imortal, né? Passa o contato, vê se tem lá um perfil do fulano. E ele sai procurando ali alguém com a imortalidade. Até que falam para ele: olha, tem um cara, tem um casal, na verdade, que eles ganharam a imortalidade dos deuses. Talvez você possa ir lá conversar com eles. Eles foram os sobreviventes de um antigo dilúvio. E como eles foram poupados, eles também receberam esse brinde, essa graça, então, de se tornarem imortais. Se alguém pode responder você, são eles. O nome dele é Utnapishtim. Gente, eu faço questão de falar esse nome porque ele é difícil e eu treinei muito, certo? Utnapishtim. É o nome do cidadão, então, que Gilgamesh vai procurar a partir de agora. Então, nessa busca para a imortalidade, agora ele também passa por diversas provas. E ele passa por provas agora sozinho, onde ele vai abrindo o caminho para conseguir chegar até o Tinapistim. Então, ele mata leões, lembra aí de Hércules também, né? Que começa matando os leões, representação desse controle sobre a parte violenta, a força bruta. Ele lida com isso. Depois ele recebe ajuda de homens escorpião. O escorpião, ele sempre é associado às coisas profundas, essa coisa de viver no subterrâneo, de descer, né, nas grutas, é muito representado pelo escorpião. Então, representa profundidade, até no signo, né? Escorpião também é considerado um signo muito profundo. Ele recebe ajuda desses homens escorpião, então, e continua a sua saga procurando por Utnapishtim. Na história é interessante porque ele faz o percurso solar. Então, a primeira parte das histórias dele, ele está seguindo o Sol. Ele começa quando o Sol nasce, ele chega num ápice, depois o Sol começa a descer e ele está passando pelas suas aventuras, né? O leão também é um símbolo solar. Só que depois, ele agora tem que passar pelas provas do submundo. Percebe como o mito se estrutura? Primeiro você tem as provas da consciência, e agora você vai ter as provas da morte mesmo. Então ele vai ter que passar pelo vale da morte, pelo mar dos mortos. Vale não, né? O Vale do Sol e o mar dos mortos. E ele fica perguntando, né? Cadê? Como é que eu faço para passar? Então eles falam, não, tá vendo aquele barzinho ali? Né? É tipo uma hospedaria. Lá você consegue sair para pegar um lugar, né? Um barco, enfim, passar pelo mar dos mortos e chegar até o Tinapistim. E ele vai para esse lugar e encontra uma mulher chamada Siduri. E eu gosto muito dela, porque assim, ela é bonachona, ela é a dona ali do bar, digamos assim.
mar, meio bordel e tal. Aí ele fala: "O que que você está fazendo aqui? Né, quem é que vai passar pelo mar dos mortos?". Ele explica a situação toda, o que que ele está querendo. Aí ela fala: "Ah, meu filho, desiste, isso não vai dar certo não". Sabe aquela pessoa que dá aquela força, né? Ela fala: "Não, você não vai encontrar o que você procura não, a vida imortal não é para os homens". É tipo assim: "Você está querendo demais, meu filho. Enche a barriga e bebe uma cerveja aí que você vai se dar melhor, né, você vai ser mais feliz". Olha só, gente, quantas vezes você já não ouviu isso na sua vida? "Não, isso daí é demais, meu filho, larga a mão disso. Enche a barriga aqui, né, vamos, sei lá, vamos andar de bicicleta, vamos comer um pato tucupi", sei lá. Mas esquece essas coisas muito elevadas. Desiste de procurar o espiritual, desiste de procurar o seu sentido da vida, isso não é para os homens, daí é muito difícil. Enche a barriga e toma uma cerveja. E ele não faz, né, tanto que a história continua. Eu acho que a gente vai tentar fazer assim, a gente vai tentar comer, beber e procurar a eternidade, a gente tem que dar o nosso jeito, mas realmente a gente não pode abandonar a busca do espiritual, por não achar possível, por não se achar capaz, ou por preferir encher a barriga e tomar cerveja, né. Então essa figura aqui para mim ela é de uma simplicidade muito grande, né, a participação dela, mas de uma profundidade, né, leva a gente a refletir quantas vezes a gente já encontrou um personagem desse, né. Ele passa então, deixa Siduri lá e chega até o Utnapishtim. Tá aqui ele, ó, com esses peixinhos, né, como se ele estivesse trabalhando, mexendo nas águas. E aí os peixinhos passando justamente porque ele é associado ao dilúvio. Aí o Gilgamesh chega e fala: "Utnapishtim, é o seguinte, eu quero ser imortal. Eu quero ser imortal, o Enkidu morreu e tal, não tô afim de ficar assim, quero ser imortal". Aí o Utnapishtim responde: "Ah, legal, Gilgamesh, é fácil, super tranquilo. A gente vai fazer o seguinte, ó, eu tenho um livro aqui que ele conta toda a história da humanidade, desde o início dos tempos". Gente, lembra que essa história foi compilada em 2000 antes de Cristo, hein. Aí ele fala: "Ah, eu tenho aqui um livro que fala da história da humanidade, de antes do dilúvio, tal, não sei o quê. Eu vou ler ele para você. A única coisa que você tem que fazer para conquistar a imortalidade, Gilgamesh, veja bem, a única coisa que você precisa fazer é ficar acordado enquanto eu falo". É isso, ficar acordado enquanto o Utnapishtim lê os registros da história da humanidade. O que que você acha que aconteceu? O Utnapishtim foi lá, pegou os negócios, Gilgamesh sentou, sei lá, devia ser uma poltrona acolchoada, depois o Utnapishtim começou a ler, o bichinho já estava dormindo, ixi, já estava dormindo. E ele dormiu. E o Utnapishtim continuou contando, e ele dormindo, e o Utnapishtim falando, e ele dormindo por 7 dias inteiros. O Utnapishtim falou e Gilgamesh dormiu. E quando Gilgamesh acordou, ele falou: "Uai, você não vai começar não?". Falou: "Meu filho, já era, já fui, já falei, já acabei". Ele falou: "Não, mentira, isso não pode ter acontecido". Eu falei: "Aconteceu sim, ó. A minha esposa assou um pão para cada dia que você passou dormindo". Aí tinha 7 pães lá, né. Ou seja, meu filho, não está na sua hora. O que que você perdeu a chance da imortalidade. Eu ia negociar com ele, sabe, gente. Eu ia negociar: "Não, lê de novo, vamos tentar aí, agora eu já estou descansado, né, dormi 7 dias, lê de novo", né. O Utnapishtim não faria isso. E Gilgamesh perde essa oportunidade. O que que quer dizer essa parte, né, uma das representações dessa parte da história? Que a imortalidade é a consciência desperta. Percebe? O que que ele tinha que fazer? Ele não podia dormir. Quando a gente dorme, né, a gente perde o controle, a gente entra na inconsciência. A única coisa que ele tem que fazer é ficar consciente, é ficar desperto, porque a imortalidade seria uma consciência sempre desperta, sempre atenta. A gente até tem momentos de consciência, rasgos, né, instantes de consciência, só que eles são muito rápidos. O que que é imortalidade? Uma consciência que não dorme, que está sempre atenta, sempre desperta, ok? E que não era o caso do Gilgamesh. Então, Gilgamesh está lá, tristão, né? Falando: "Oh, meu Deus do céu, como é que eu faço? E agora?". Aí a esposa do Utnapishtim fala assim: "Existe uma flor no fundo do Mar da Morte". Olha o nome do lugar onde está a flor, o Mar da Morte.
que pode dar a eterna juventude, ele não dá imortalidade, mas a pessoa não envelhece, já é alguma coisa, né. Ele falou: "Ai, melhor do que sair aqui de mãos abanando, vou lá procurar". Aí ele desce no Mar da Morte, tem toda essa situação, né, dele conseguindo pegar essa flor no fundo do vale, do mar, né, tô querendo chamar o Vale da Morte o tempo todo, o Mar da Morte. Ele desce, que tem muito a ver com a consciência caindo na matéria, né, representada pelo mar, e aí ele pega essa flor e começa a voltar para casa, né, deixa o povo, começa a voltar para casa. Aí ele fica muito cansado no meio do caminho e resolve parar para descansar. Dá uma encostadinha ali, e o que que acontece enquanto ele está dormindo? Vem uma serpente sorrateiramente e tchum, leva a flor da imortalidade embora. E quando Gilgamesh acorda, não tem mais nada. O bichinho não aprendeu, ele não podia dormir, gente. Ele não, a consciência não pode dormir. Toda vez que a consciência dorme, a gente perde alguma coisa. E ele perdeu aqui a chance de ser imortal e a chance de ter a juventude eterna. E volta para casa, então, de mãos vazias. E ele fica muito triste com essa história, fala: "Poxa, eu fui, fiz um monte de coisa, matei leão, passei o Mar da Morte e tal, e voltei sem nada". E sem, meio que sem a resposta, né, que ele queria sobre a imortalidade. Aí ele tem um sonho, ele sonha com Enkidu, a alma de Enkidu vindo, né, esse complemento dele, e nesse sonho ele descobre então qual é a imortalidade que o homem pode ter. De certa forma, Siduri lá atrás, né, ela falou: "Ô, você está querendo coisa demais, né, fica por aqui". Só que o que que o Gilgamesh descobre com esse sonho e com tudo que acontece? Ele descobre que o homem tem uma forma de alcançar a imortalidade, e ela é acessível para todos nós, que é a imortalidade através das suas obras, através do seu legado. Aquilo que você faz em vida, as coisas que você constrói, as pessoas que você educa, que você toca o coração, que você ajuda, essas obras são as que vão eternizar o ser humano. E essa daí é a imortalidade que Gilgamesh pode ter. Agora ele é um bom rei e ele vê as suas muralhas, que depois foram construídas não pela tirania, mas porque Gilgamesh foi se tornando uma pessoa tão boa que os seus servos, né, o povo, a população começou a trabalhar por amor e terminou de construir as muralhas de Uruk. E ele sobe então nas muralhas e vê que enquanto aquilo existir, enquanto a semente que ele plantou estiver lá, ele também vai ser imortal. Bacana, né? Então essa é a mensagem do mito de Gilgamesh e a imortalidade que todos nós podemos ter, não a nossa, mas das obras, que a gente perpetue pelo bem e pelas coisas boas que a gente pode fazer no mundo, pelas pessoas, pela humanidade, pela natureza, enfim, que a gente deixe uma boa marca no mundo. Espero que você busque deixar a sua marca eternamente, uma boa marca eternamente no mundo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo encontro.